Minhas queridas, meus prezados, o meu abraço. A minha querida nação, a paixão. Não posso deixar de confessar porque eu sustento que a humanidade virou embalagem sem conteúdo. Então eu tenho de ser o conteúdo sem embalagem. E o conteúdo sem embalagem traz o coração. Do lado de fora não tem embalagem para conter ele. E aí, quando é um coração apaixonado, como é que eu vou esconder a paixão? Então é melhor eu confessar. Mas não me sinto fraco em confessar a paixão pelo meu povo, pela minha nação, pelas minhas crianças principalmente. Ainda ontem eu recebi a visita de uma, me encantou aquele abraço divino da criança. Obrigado, mamãe, por ter trazido ela aqui para me conhecer. Todas as mães que quiserem me dar um grande presente, tragam suas crianças para me ver. Então, não me considero fraco, porque esta paixão me diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu quiser ser modesto diante do que Jesus informa, que ele olhando para mim disse, você é um Deus. Como ele olhando para você também disse a mesma coisa, ele olhando para a humanidade depois que ele a criar, disse, sois deuses. Agora, pelo dever de humildade mesmo, que ele tenha nos qualificado assim, eu prefiro ser a imagem e semelhança dele. E aí diz, o apóstolo João deixou escrito para a gente, ele que viveu no seio de Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus amou o mundo de tal modo que entregou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. É claro que eu não vou morrer pela minha nação, porque nós aqui terráqueos nós entendemos diferente. Eu principalmente, eu mudei esse conceito das Forças Armadas ali de morrer pela pátria. Nada de morrer pela pátria. Minhas Forças Armadas aqui matam pela pátria, não morrem pela pátria. Morrer pela pátria já é ir para a guerra com a sentença de derrota escrita no subconsciente de cada soldado. Os meus soldados vão para a guerra para matar pela pátria. Quando os meus soldados têm essa consciência de matar pela pátria, nós nunca vamos ter uma guerra. Porque então nós sabemos fazer a guerra do jeito que Kant nos ensina. As guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. A Guerra Civil do Brasil, que o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos tinha construído nos mínimos detalhes para ser um verdadeiro inferno na Terra, acabou como os iluminados nos ensinaram, pela paz. Estamos aqui em paz. Eu, com o bandido que tinha de enfrentar, fazer enfrentamento, é o meu bandido de estimação. Eu mandei um ofício para ele dizendo que seria bom ele desocupar o palácio ali para mim começar a trabalhar, que
Ele já tinha feito live à vontade, já tinha andado pelo mundo onde ele quis ir por toda parte, não foi recebido bem em lugar nenhum, por isso não saiu mais. Então era hora dele cuidar da vida dele, fazendo os serviços dele aí. Ele demorou uns dias e depois deu a resposta bem firme. Só Deus poderá me tirar da minha cadeira, no Palácio do Planalto, mas só sairei dela morto. Eu sou guerreiro há quase 60 anos, passando de 50. Eu tive em frente a grandes desafiadores no mundo, mas eu nunca tinha recebido um desafio nesse nível, de alguém desafiar Deus num duelo de vida e morte. Bolsonaro, para orgulho do povo brasileiro, fez esse desafio a Deus. Disse a Deus que ele poderá tirá-lo da sua cadeira no Palácio do Planalto, mas se for morto. É claro que então é um duelo em que ele deixou claro que o mesmo risco que ele corre nas mãos de Deus, Deus corre nas mãos dele também. Eu, como brasileiro, me retirei calado e estupefato do orgulho que me estufou o peito. E aí, é claro, eu não podia ter outra consideração com Jair Messias Bolsonaro do que elevá-lo à condição de meu bandido de estimação. Eu quero ver esse duelo. E aí, então, conversei com todos os meus militares e a nação organizada. Então, decidimos, está tudo em documento, decidimos instalar o gabinete da presidência da República ali no coração do empresariado brasileiro, no Centro Empresarial de Brasília, no edifício Centro Empresarial Brasília Varig. No 12º andar, começamos o gabinete de expediente da presidência da República. Mas eu estou tão encantado com essa inteligência invisível que dirige esse processo, que eu acredito que até sair a nova sede de despachos do governo da União, que vai ser ali na Esplanada dos Ministérios, que deixa claro para a gente que quando Oscar Niemeyer e Lúcio Costa projetaram Brasília, essa mesma inteligência já disse para eles: este espaço aqui é para a minha sede no futuro, porque está exatamente a metragem ali, a posição, tudo que tem que ficar a construção. E o Palácio do Planalto com a Catedral Metropolitana vão ficar os marcos do início dessa nova civilização que Deus projetou para a humanidade, que está começando agora, sob a responsabilidade de nós brasileiros. E aí não houve briga. E eu me estafei, porque eu tinha assinado às Forças Armadas o compromisso, quando eu assumi o patrocínio da intervenção constituinte no processo histórico, que era o instrumento que criamos na Constituição para a eventualidade de chegarmos aos dias que nós tínhamos chegado em 2003, com o Foro de São Paulo instalando aqui
o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Nesse momento, nesse meio ambiente, foi que eu assumi o patrocínio da condução do povo ao exercício direto do poder. Mas o povo ao exercício direto do poder não pressupõe um povo armado. Pressupõe um povo inteligente, com domínio absoluto de cátedras, conhecimento de causa e autoridade sobre se fosse o contrário, eu que ajudei a redigir a Constituição e talvez até tenha sido o autor disso aí, não sei, já era imortal, membro de 2 academias de letras. É claro que eu tinha domínio sobre a engenharia da linguagem brasileira e eu então não ia cometer confusão ali na letra da lei da Constituição. Nós teríamos colocado ali sobre o exercício direto da força, porque poder e força são 2 coisas bem distintas. Poder é aqui, cérebro. Força é os músculos. Eu não posso remandar a camisa aqui para mostrar músculo, porque vocês vão entender. São um homem com 40 e pouco, 50 quilos aí, 80 anos nas costas. É claro que estou meio descarnado. Mas os meus soldados são musculosos. Tanto que o exército, quando faz a seleção dele, ele capricha no tipo físico dos soldados. Eu posso ainda caminhar 40 quilômetros com uma mochila de 46 quilos nas costas. Por isso é que eu não me aposento, porque eu ainda não tenho a falta de vigor para me aposentar. Enquanto eu puder fazer 40 quilômetros com 40 quilos, 46 quilos nas costas, a minha dignidade, que também fui eu que ajudei a escrever no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, me proíbe de eu solicitar aposentadoria. Não tenho nada a ver com os meus generais que, por lei, se aposentam com 65 anos. Eu, aos 80 anos, ainda não me sinto moralmente habilitado a pedir aposentadoria. Por isso é que eu estou aqui a serviço do meu país, na ativa. Mas é porque eu posso, eles talvez não podem. Tanto não podem que não estão no meu lugar. E aí, estamos encerrando o estado político e dando nascimento ao estado econômico. Então, situando a questão nessas bases, e eu com
os meus generais, a minha Polícia Federal, nós temos senso de magistratura. E aí não podemos tergiversar, sonhar, criar teses que os fatos dissolvem, ou que a história lá para frente vai condenar. Nós temos de proferir decisões magistrais que fiquem para sempre, principalmente quando nós temos de dizer Jesus está de volta e é Ele que está no comando. Então nós temos de ser exatamente o que Ele é. E Ele é aquilo que há 2000 anos atrás Ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Então, essa é a magistratura de Estado que as Forças Armadas, o que o povo, com suas Forças Armadas em mim, estão estabelecendo neste momento. O que nós proferimos agora como magistrado de Estado é contra o tempo e o espaço. Então, quando nós estabelecemos essa saída aí, não é uma saída, foi o meu bandido de estimação, Jair Messias Bolsonaro, que hoje apresentou seu espetáculo de bandido fora do poder, lá em São Paulo, e torrou R$ 1.200.000 na brincadeira. Parabéns, meu Jair. Eu assisti e gostei. Não vou fazer outra parecida assim, porque eu sou muito péssimo na direção de uma moto. Principalmente na garupa de um segurança escondido ali na frente. Fica muito descômodo a coisa. Mas foi divertido. R$ 1.200.000, aí empanava a diversão. Mas eu também vou imprimir umas 2 ou 3 ou 4 toneladas de real frio aí. Não vale nada isso, mas serve para nós pagar as dívidas uns para os outros, comprar comida, comprar roupinha e tal. E ao invés de eu criar uma URV aí, como foi criado na época do real, por que não ter essa saída que o meu bandido colocou aí? Eu vou imprimir umas 3, 4 toneladas aí, a quantia que for, que seja necessário, para o meu povo que está morrendo de fome. Encher a despensa, ficar gordinho, bonito, comprar roupinha nova, calçado, pagar as dívidas. Quero que todo mundo pague a dívida. Quando o meu supremo chefe aí, que é o manda-chuva do Brasil, hoje não é mais o presidente da República, é o chefe do Tesouro Nacional. É ele que vai ter a chave do cofre. E aí, é o supremo chefe, porque com a chave do cofre não tem porta que ele não abra. Não tem poder que ele não subjogue. Então as próprias Forças Armadas estão subjugadas a ele com os arsenais que tem, porque é o cofre que as mantém. Então o meu homem forte hoje é o Dr. Fúcio, que vai ser o chefe do Tesouro Nacional. Aliás, já é. Só nós organizar aí para ele começar a trabalhar. E aí então é ele que vai fazer a distribuição dessa dinheirama toda que o Bolsonaro imprime aí para ele fazer as festas dele aí de piazão. Se divirta, Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. Me divirto com você também. Aí no meio da piazão. Só que tem uma coisa aí que eu não achei. Você corrija aí os seus
publicitários, seus marqueteiros aí que ficou mal para danado para você. Eles colocaram aí que essa motocicleta, não sei como é como é que chamam isso aí, porque eu não sou vaquiano nessa área, mas enfim, essa folia de moto que você fez lá, eles disseram aí, e eu já coloquei isso, inclusive está aí no convite que vai ser distribuído para o mundo inteiro, eu coloquei aí essa parte, o anúncio da tua festa lá em São Paulo. Não botei os 1.200.000 que você gastou. Isso aí não tem importância nenhuma. Mas o que eu botei ali dos teus marqueteiros, essa aí tem importância. Eles disseram que essa demonstração que você fez de força em São Paulo é do teu pessoal de tiro ao alvo de São Paulo e das cidades vizinhas. Quer dizer, indiretamente, mas burrissimamente, você embutiu uma ameaça que você sabe que não pode realizar ela. Nós conhecemos todas as tuas milícias, conhecemos todo o teu poder miliciano. E ao esclarecer isso na área externa, um diplomata me perguntou, mas o senhor assumiu o outro presidente como seu bandido de estimação, entregou a sede da instituição do Poder Executivo para ele operar lá dentro. Se esse seu bandido de estimação vai aproveitar o ensejo para botar fogo na cidade de Brasília, ou Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, o senhor assumiu isso aí, o senhor vai responder por esse crime. Aí eu o tranquilizei e ele concordou comigo, então estava certo. Eu disse para ele que já está pronto o ato em que eu estou assumindo mesmo o Jair Bolsonaro como, e as milícias dele que estão dentro do Palácio do Planalto, como meu bandido de estimação. Mas é só isso. Se ele botar fogo em Brasília, eu tenho 57 milhões de pessoas que compõem a sua milícia eleitoral. E esses serão chamados a reconstrução de Brasília em padrão bem melhor do que ela está. Como serão chamados à reconstrução de qualquer prejuízo que ele tenha dado ao Brasil. Isso inclui do dia 1º de janeiro de 2019 para cá. E esses prejuízos são enormes. Vejam a quantia de chinês que tem no Brasil. 57 milhões de brasileiros serão chamados para pedir a esses chineses que deixem o nosso território, porque aqui eles não vão ter espaço. São lagartos vindo não sei da onde. Se reproduzem mais do que rato. Não por exagero de apetite sexual, mas porque a reprodução é o alimento deles. Eles reproduzem para comer uns aos outros, são canibais. Isso Mao Tse Tung deixou claro para Stalin,
quando Stalin e Lenin advertiram ele sobre o desgarramento da China da União Soviética. Ele disse, e daí? Poderão matar até uns 300 milhões de chineses aí. E daí? Nós vamos trabalhar e reproduzir, trabalhar e reproduzir. Dentro de 3 a 4 anos, nós temos o dobro de chinês disso aí. Eles não estão nem aí com o chinesinho que vive, que morre. Precisar de comer, um come o outro. Isso é gente? Chegaram aqui com o corpo de lagarto. Depois, especializados como eles são, inteligentíssimo, muito mais desenvolvido que o terráqueo, através de genética, criaram essa aparência externa do ser humano terráqueo, mas por dentro continua sendo o mesmo lagarto. Temos fotografia de mães caminhando com o filho na mão, de repente a criança se desgarra, o carro passa por cima. Ela dá uma paradinha, mas depois vê outro carro passou também, ela continua a viagem. E o criancinha dela virou um bagaço no asfalto. Se vocês duvidam, dê um jeito de se infiltrar no meio dos chineses que estão aqui. Vamos viver um pouquinho no meio deles, para ver a receptividade que você vai ter. E eu fico danado quando eu me lembro que há muitos anos atrás, Dona Maria tinha a pastelaria dela bem na rua que eu passava todos os dias para ir para o meu trabalho. Eu não tomava café em casa para tomar café com o pastel da Dona Maria. Eu só imagino quanta carne de cachorro eu comia ali. Talvez carne de gente também, não sei o que se passava lá para trás. $57 milhões que votaram no Bolsonaro serão chamados. Mas daí tem uma coisa. Se a minha palavra não tem espaço e nem tempo, então tem de ser igual a de Jesus. Esses 57 milhões que votaram em Bolsonaro tem em seu benefício a presunção de mentira, porque não foi uma eleição, foi um golpe militar dado pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, com o general Antônio Hamilton Martins Mourão e os outros que continuam agregados a Jair Messias Bolsonaro. Um golpe que era necessário na condução do ideário da Revolução de 64, que tinha por meta instalar o Brasil no seu destino, na sua predestinação profética de terra da promissão, megapotência do mundo. Seu golpe foi um ato necessário no percurso da guerra, então ele foi um ato de guerra. E vocês sabem por que Deus não tem pecado? Porque Deus não tem passado. Aí como é que ele tem pecado? Deus é só o agora, o imediatamente agora. Também não tem futuro. O futuro de Deus é o seu presente. O nosso futuro também
é o que nós fazemos no nosso presente. Então não precisamos ter futuro. Não temos futuro. Se tivéssemos futuro, algum país no mundo estaria a salvo da tragédia em que a humanidade toda está metida neste momento. Então ninguém tem futuro. Mas também não tem presente, porque toda a humanidade vive acorrentada ao seu passado. Porque a humanidade é produto da sua história, desde que ela se desgarrou de sua gênese, que Deus estabeleceu no seu DNA, no sistema biológico solar que gerou a espécie humana na Terra, da Terra. Então, nós não temos presente porque nós somos passado. Somos produto da nossa história. Por isso, nunca chegamos a um futuro. E por isso, diziam os alienígenas que passaram por aqui tentando iluminar vocês, que de repente Deus, decepcionado com as suas tropas que vinham para cá e saíam derrotados, ele se fez homem e nasceu do ventre de uma mulher que ele tinha criado, para não haver dúvida. E aí ele sentiu na pele o que é a criatura produto da sua história e não do DNA que ele dotou sistema biológico solar. Como ele era verdadeiro Deus, então não teve sobre a sua originalidade de absoluto o registro histórico em seu código genético, porque não tinha história. Verdadeiro Deus, ele não era o ontem nem o amanhã, ele era o absolutamente agora. Mas mesmo assim, aí ele sentiu na carne o que é o ser humano que vai povoar a eternidade com ele, originado da sua própria história. Pecado, passado. Nós agora estaríamos se matando numa guerra civil encarniçada se eu tivesse passado. Porque se eu tivesse passado, a minha coraça profissional era a suscetibilidade. E eu não teria passado por 6 atentados, cada um mais bem planejado do que o outro para acabar comigo. E então, diante da suscetibilidade ferida, eu já teria cercado o Palácio do Planalto. Eu já teria dado ordem para aquele míssil que está pronto, aí no socorro humanitário. Os bombardeiros estão prontos. Olha, eu quero tais e tais e tais alvos. Só que eu não tenho passado. Eu sou o agora. Porque Deus, olhando para a humanidade, da qual eu sou parte inseparável, disse: sois deuses.
Se essa humanidade que forma a minha totalidade de corpo, a minha totalidade de mente e a minha totalidade de espírito, se desagrega nisso, isso não me estimula a eu segui-las. Não vou seguir a humanidade para deixar de ser obediente a Deus. Eu sigo, então, em Deus, quando ela se desvia, quando a humanidade não acredita que Deus a identificou como deuses. Deus não tem passado, daí não tem pecado. Então, os 57 milhões que votaram no Bolsonaro são passado. Foi em 2018. Já passou. Bolsonaro assumiu quando eu tinha combinado tudo para no dia 1º eu assumir. Assumiu o Bolsonaro. Fecharam Brasília e em todos os postos militares do cerco, o nome mais recomendado para não ter passagem era o meu. Eu podia ter passado, tinha um local para passar. Mas eu entendi que era necessário. Era apenas um ato de guerra. E esse ato de guerra estava sendo promovido dentro das minhas tropas, do meu lado, não do lado contrário. As minhas tropas agindo no lado contrário, mas dentro dos interesses que eu patrocinava. Do ideário da Revolução de 64, para instalar a minha pátria no seu verdadeiro destino de megapotência do mundo. E então, o que vai acontecer? Se houvesse isso de Jair Messias Bolsonaro aproveitando de ser o meu bandido de estimação e botar fogo em Brasília, é claro que os 57 milhões que votaram nele seriam chamados à construção de Brasília, mas junto com o resto da nação inteira. Porque se eu não absorvesse o Jair Messias Bolsonaro em nosso tamanho maior do que ele, nós tínhamos de nos enfrentar. E aí eu não teria condição de ser o magistrado do meu país. Eu não teria condição de ser o chefe de Estado, porque eu não teria a estatura que a investidura exige. A estatura de um estadista não é de enfrentar, não é de enfrentamento com os descontentes da sua nação, mas é de absorvê-los em sua grandeza. E dissolver o infortúnio. É com este alicerce de inteligência espiritual que a palavra de um homem se faz eterna. Enquanto eu estiver no processo que eu comecei a patrocinar, quando as Forças Armadas me chamaram ao serviço, eu estarei regido
por aquele compromisso assinado a elas de não ser preso e sim morto se conduzir a nação a erro. E se não conduzir ela a erro até agora, tenho de continuar também conduzindo-a à consolidação do bom senso, da inteligência, do poder em armas, mas não do poder disparando as armas. Esta é a posição do povo no poder, em suas forças armadas, na Constituição, em mim, que fui instituído para esta função. Se não tive antecedentes dentro deste grau, é porque a presidência da República nunca teve um imortal nela. Só teve políticos. E quando ascendeu alguma respeitabilidade, foi quando generais assumiam a presidência da República. Agora é um imortal por 2 academias de letras, 52 livros escritos sobre todos os assuntos, alguns bem traduzidos e bem usados aí pelo mundo, como é Uma Nova Instrução para Viver Bem na Terra, uma brincadeira que surgiu quando eu assessorava o meu saudoso e querido amigo estadista, homem à frente do seu tempo, Dr. Pedro Pedrocian. Se Deus já não o tivesse levado, tenho certeza que ele estaria comigo aqui. Uma brincadeira, saiu Uma Nova Instrução para Viver Bem na Terra. Foi o primeiro que o Grande Oriente me pediu. E daí para frente surgiram outros. E aí veio também. Então, dobrado sobre os joelhos, chorei. Segundo o arcebispo, esse livro chegou ao Vaticano, ao Colégio dos Cardeais, produzindo efeitos não teológicos, mas efeitos do exercício da teologia. E agora, há 16 anos, eu produzo este momento. Um momento que me permite dizer com autoridade acadêmica, autoridade de imortal das letras: Deus não tem pecado, porque não tem passado. O passado é o pecado mortal. Pecado mortal porque quem vive pelo passado é regido pela suscetibilidade, que não é produzido pela inteligência, mas sim produzido pelo instinto,
e o instinto é da carne, e sobre ele é o apóstolo Paulo que ensina. O que vem da minha carne é pecado. É por isso que eu vivo pelo Espírito, porque é por ele que eu conheço Deus. Então chegou este momento, e este momento é aquele em que, ali no Vale do Amanhecer, a espiritualidade que atua lá, quase a unanimidade, ao me orientar sobre o que eu estou fazendo, me recomendava: elimine o karma histórico desta nação. O Brasil é a terra da promissão. E esta nação é o povo de Deus, sem raça. Porque pela miscigenação espontânea, sem contrariedade de nenhum tipo, criou aqui o povo de Deus sem raça, mas aparentado em seu sangue com todas as raças do mundo. Eu mesmo sou brasileiro, judeu, negro, índio, brasileiro da cepa, brasileiro da gema, aparentado, então, com a África, aparentado com todas as Américas, aparentado com o mundo inteiro, porque não há lugar no mundo onde não existam judeus. E assim são todos os brasileiros. Tem ninguém que tenha vindo de fora que não seja brasileiro multinacional, multiraça. Então nós não temos passado, minha gente. Nós temos profecias lá em tempos remotos sobre nós. Não é mão estendida, não. Eu absorvi o Bolsonaro na minha grandeza de estadista. Por isso não precisei brigar com ele. Estou instalado na investidura que o povo colocou sobre os meus ombros. E ele está como sempre esteve. Miliciano, chefe de milícias, fazendo o que ele sabe fazer. Essas coisas como ele fez hoje. Se mostrando, querendo ser um mito. O ator, todo medíocre, faz isso. E Bolsonaro, além de medíocre, de burro, de analfabeto, mentiroso, ainda é, segundo o laudo do Exército, pelo qual ele foi expulso de lá, sofre das faculdades mentais. Isso é só olhar para os olhos dele, quando ele está conversando, olhar para a boca dele. A boca dele não é uma boca, é um furo redondo quando ele fala. Aquilo quer dizer um poço, um abismo de ignorância, de maldade, de ruindade. E quais são os gestos dele? Sempre com o dedinho, apontando a arma. Quem aponta a arma tem a sua vida sustentada em armas. Mas ele não é militar. Então, a sua vida sustentada em armas está em quê? Está nas suas milícias. Prova? Queimas de arquivo
Quem matou Adriano? Quem jogou na água a moça aquela? Quem matou os rapazes lá na favela? 4. E por aí afora. Que fenômeno foi aquele de, na sua campanha eleitoral? Assaltos a banco, assaltos a caminhões, roubos, intranquilidade social. Eclodiram no Brasil inteiro como um incêndio com pé de fogo em toda parte. Tomado posse, acabou o incêndio. Ora, minha gente, eu tenho quase 60 anos lidando com bandidos, com organizações de bandidos. Nenhuma organização de bandidos supera a União Soviética, que nós desmontamos. Então não venham querer me experimentar por falta de experiência, porque eu tenho para dar e vender. E agora, então, cumpri o que a espiritualidade recomendava: acabar com o karma histórico da nação. O que era esse karma histórico? O nosso passado histórico, a nossa história com os nossos irmãos comprados na África, pessoas divinas, porque estavam cumprindo a sua gestação espiritual no seio da natureza. Foram arrancados de lá e considerados pelos nossos antepassados como bichos, pior do que bichos, escravizadas para pessoas gananciosas, egoístas, desumanas, ficarem ricas, muito ricas, os barões do café, que deu aos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro como economia. O braço escravo do negro dócil e cheio de amor. Eu não mamei na mãe preta, porque não sei porquê a minha mãe suplementava o leite do seio dela, isso é ela que me contava, com um mingauzinho de farinha de milho torrado com leite de vaca. Mas eu tive irmão que a minha mãe, por questão de saúde, não podia amamentar. Então a mãe preta dos vários negros que moravam conosco, porque nós somos negros também, amamentou. E o meu irmão sabia reconhecer isso. Então, esse nosso
pecado que a espiritualidade pediu como encargo final no empreendimento que as Forças Armadas em mim sustentaram desde 64, para que ele se encerrasse com perfeição espiritual e plenas bênçãos de Deus. Está cumprido. O ato, eu inclusive já li a minha declaração nele. Está sacramentado. O prazo de homologação está cumprido. Ele está, então, no ponto de vista jurídico, perfeito e acabado. Não é um ato jurídico, é um ato institucional. Mas no momento não é nem institucional. É um ato constituinte, porque é o poder constituinte que está absorvendo o poder constitucional. E ele então encerra para a história, ou seja, para o futuro, o nosso pecado mortal. Os nossos pretos velhos, que estão do outro lado da vida, tenho certeza que já começaram a nos abençoar. Porque negro tem um coração de amor. Por isso, ele suportou a escravidão. O negro não guarda rancor. Por isso, saiu do pior massacre que um ser humano podia ter passado. E continua conosco, nos alegrando com todo o talento que eles têm. Os nossos melhores cantores, os nossos melhores desportistas e os nossos mestres. E então, é claro que Jair Messias Bolsonaro tem parte nisso. Ninguém pode apagar um passado que foi construído por duas partes, sem essas duas partes em confronto. Jair Bolsonaro veio, então, pelos barões do café. Ele é um comunista chinês, está provado aí. Mas no discurso, na fachada dele, ele veio como direita, que quer dizer as elites. E elites quer dizer os barões do café, que deviam o sangue dos pretos velhos. E aí, como os barões do café sempre procederam de colocar o negro no tronco e matá-lo a açoite, Jair Messias Bolsonaro fez a mesma coisa. 12 milhões de negros escravos ele matou de 2003 até agora. No tronco do terrorismo, da fome, da doença, do vício, do desemprego, do banditismo. O narcotráfico sediado no gabinete, sediado no Palácio do Planalto, custeado pelo dinheiro público e traficado com os aviões da presidência da República. Me peçam provas. E as que eu não cito,
por ou não tenho necessidade de citá-las, ou esqueci de tanta expressão. Então está aí o barão, devedor do sangue dos pretos velhos. Estou eu aqui, um preto velho. Bisneto da bisavó Filomena. Escrava vinda da Angola. Arrancada do seio da natureza para fazer deste país a pátria de um povo que não a trouxe para cá para participar dessa pátria, mas para ser o sangue e a alma dessa pátria. Acabamos, Jair, com esse karma histórico. Somos um povo sem história. Porque somos a imagem e semelhança de Deus, que não tem história, só tem o agora. E este agora, você, que era devedor do meu sangue, foi absorvido nesse sangue por mim, que venho sem fachada, do sangue negro, do sangue índio, do sangue brasileiro que você derramou na tua última façanha de enviado do inferno, quando matou mais de 12 milhões de contemporâneos, de compatriotas, sustentando o roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria. E então, como você destruiu essa pátria daqui para frente é a pátria negra, a pátria dos negros, que na fertilidade do seu solo escolhe o sangue que você, como escravagista, derramou. Então, como os apóstolos de Cristo disseram aos que o crucificaram no Pentecostes, quando eles, compungidos, clamaram: o que faremos? Ao teu desafio a Deus desse duelo, em que você me disse que o perigo que você corre no desafio, Deus também corre com você. Não temos nada mais um contra os outros. Segue no teu desafio a Deus. E eu, como negro, não mais escravo, mas sendo a alma da minha pátria, te acolho no que você restar desse desafio.
Muito obrigado, meus queridos, meus prezados. Deus nos abençoe e nos guarde.